Olá pessoal, vamos aí em mais uma aula de higiene e segurança do trabalho. Essa vai ser a aula de número 1, ok? Nós vamos falar hoje, como é a primeira aula, tá? A gente vai falar um pouco dos objetivos da aula. Então, o objetivo da nossa aula é compreender os principais riscos e acidentes e doenças do trabalho em diversos setores produtivos, apresentar propostas de medida de prevenção a esses agravos, né, à saúde dos trabalhadores, aplicar os principais modelos de boas práticas de higiene e segurança do trabalho e analisar perigos e pontos críticos de controle. Que bibliografia você pode utilizar para estudar esse assunto? Então, aqui eu separei bibliografia básica e complementar. Para a bibliografia básica, você pode utilizar, por exemplo, esse livro, Segurança e Medicina do Trabalho e Legislação. Esse é um dos primeiros livros, é do Gustavo Garcia. Outro livro que você pode usar é esse Manual de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho. Ok? É do Adalberto Morrai. Outro livro que você pode usar é Segurança e Medicina do Trabalho, 27ª edição, 2022. Ok? Outro livro que você pode usar, só que aqui já está embutido na bibliografia complementar, né? Prevenção e Controle de Riscos em Máquinas, Equipamentos e Instalações. É do livro Campos. Outro livro é Legislação de Segurança, Ciência do Trabalho e Saúde do Trabalhador, tá? Do Tuf Messias e Sofia Reis. E outros livros aí, esse livro é um livro bom também, que você pode comprar, da editora Saraiva, Higiene e Segurança do Trabalho. Esse outro livro, Higiene e Segurança do Trabalho, tá? Da segunda edição, ok? E um outro livro, Segurança e Medicina do Trabalho, aí, também é um livro bom. Temos esse outro livro aqui, do Antônio Nunes, Segurança do Trabalho na Agropecuária e na Agroindústria. Ok, então a gente finalizou ali, vamos para a ementa, né? O que a gente vai ver nesse curso, ao longo desse curso? Então a gente vai ver agentes agressivos físicos nos locais de trabalho. Aí tem vários aqui, entre eles ruído, temperatura, vibrações, radiações ionizantes, tal, etc. Agentes agressivos químicos nos locais de trabalho. Toxicologia, gases e vapores, poeiras, etc. Segurança no manuseio de máquinas. A organização do trabalho e sua influência sobre as condições do trabalho. Conceitos de fadiga física e mental. Acidentes e doenças do trabalho. Leis e normas regulamentadoras e equipamentos de produção individual. Então, essa é a ementa do curso. Em relação ao item 1, né, que é agentes agressivos físicos nos locais de trabalho, ruído, temperatura, etc. Então, exemplo aqui que a gente pode dar, né, são as usinas nucleares, tá, que elas vão ter aqui, a gente está vendo uma pessoa trabalhando nessa área, cheia de equipamento de proteção individual, né, mas essas indústrias geralmente têm barreiras protetoras, tá, que protegem fisicamente aí o reator nuclear. Então você vai ter uma parte externa de concreto e outra interna de aço. E essas usinas geralmente elas têm paredes de contenção que protegem aí contra fatores externos, né? De repente terremoto, maremoto, inundação. No Japão teve aquele problema do tsunami, né? Que ocasionou um probleminha lá no reator nuclear, mas depois foi contido, né? Mas isso pode acontecer, tá? Não está descartada a hipótese, não. Agentes agressivos químicos, a segunda parte da ementa, né? Então, normalmente, a gente classifica aqui essa parte de agente químico, né? Então, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores, né, que podem ser absorvidos por via respiratória. Então, existe até uma classificação, né, aqui, ó, que a gente está mostrando, ó, dos tipos de
agressivos químicos, né? Gases, líquidos, sólidos, tal. Então tem uma classificação. Exemplo que acontece direto aí é o uso da fibra de vidro, né? Quem for utilizar tem que estar totalmente protegido, né? Você está vendo aqui o operador com uma máscara, com uma roupa protetora, né? Porque a fibra de vidro, ela, quando você vai lixar a fibra de vidro, ela libera um pozinho, né? Isso entra, impregna as vias respiratórias, vai até o pulmão e faz com que o seu pulmão fique restringido de respirar. Ele faz com que o pulmão fique rígido, né? A sua respiração fica limitada com o tempo, né? Item 3 aí da nossa ementa, né? Introdução ao conceito de toxicologia. A toxicologia é a ciência que estuda efeitos nocivos da interação de substâncias químicas com o organismo. Então, você tem aí agente tóxico ou toxicante, é uma substância química que causa dano ao sistema biológico. Exemplo disso é um uso de veneno, né? Por exemplo, usado em animais para proteção humana. Então, isso é um agente tóxico. Item 4 da ementa, então, gases e vapores, poeiras. Aqui exemplo da soldagem, o fumo que emana do uso da solda, né? Então, o operador respira isso, então isso causa problema. E aí você tem gases e vapores, segundo a sua classificação química, a gente pode ter gases orgânicos, ácidos, alcalinos, inertes. Essa classificação ela vai entrar na nossa ementa, para a gente verificar essa classificação futuramente. Item 5, né? Segurança no manuseio de máquinas e equipamentos. Então, eu preciso ter uma série de níveis de segurança que eu tenho que seguir quando eu for utilizar uma máquina. Então, por exemplo, eu estou utilizando uma máquina, eu preciso confirmar se essa máquina está devidamente ligada ou desligada, parada, no momento de fazer uma manutenção ou limpeza. Isso pode acontecer, ocasionar um problema para o trabalhador que faz essa manutenção. Ok? Então, um exemplo aqui é um operador fazendo a operação de um torno. Tá? Então, ele precisa estar aqui, por exemplo, com um óculos de segurança, o que a gente está vendo, um EPI, para fazer o trabalho no dispositivo. Item 6. Como você vai organizar o seu trabalho? Então, isso é importante, a organização do ambiente de trabalho. Aqui a gente está vendo essa imagem, né? Pode ser as ferramentas utilizadas aí por um mecânico, ela está totalmente organizada, fácil, catalogada para ele utilizar no momento que ele for precisar, né? Item 7, conceito de fadiga física e mental, né? Então, a fadiga é um estado de desgaste que ocorre após um período de esforço físico ou mental, né? Já o cansaço é um sintoma físico ou mental relacionado ao esforço realizado ao longo do dia. A gente vai estudar essas duas vertentes. Item 8. Nós vamos estudar também os acidentes e doenças do trabalho. Aqui nós temos a lei número 8.213 de 91, que conceitua o acidente de trabalho, né, como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empregadora. Então, esses acidentes e doenças a gente vai estudar muitos deles, ok? Item 9, acidentes e item 8 ainda, perdão. Aqui eu coloquei alguns danos que os trabalhadores sofrem, né? Então, por exemplo, os impactos dos acidentes de segurança do trabalho, né? Isso aqui corriqueiramente acontece sempre, né? Então ele sempre vai procurar assistência médica, né? Sofrimento físico e mental, entre outros. Item 9, nós vamos verificar algumas leis e normas regulamentadoras, conhecidas como as famosas NRs, tá? Exemplo, a NR11 é uma lei do Ministério do Trabalho e ela garante a segurança do trabalho do funcionário no seu dia a dia. Item 10, nós vamos falar sobre os equipamentos de proteção individual, as EPIs, né?
Então, esse aqui é muito importante aí para essa área. As provas e avaliações, então a gente vai fazer uma prova aí dia 28/9, tá? E uma prova P2, a gente vai fazer um semináriozinho. E durante o curso nós vamos dar uns trabalhinhos que vocês vão entregar, que são as listas de exercícios. A prova P1 e P2, no caso aqui que seria um seminário, né? Eu ainda posso, dependendo do decorrer do curso que vocês estão fazendo, eu posso aplicar uma outra prova que vai ser dada por consulta, tá? Mas as duas juntas vão ser, a somatória vai ser 80% da nota, os trabalhinhos 20% da nota. Aqui os alunos do curso. E finalizamos essa aula. E obrigado.